Olá, boa noite. Hoje, sábado, deixa eu ver que dia que é hoje. Dia 4 de julho, 19 horas. Hoje eu vou conversar com a Letícia, expert em compliance. Vamos aguardar a Letícia entrar. E já estou organizando aqui, porque eu quero fazer algumas perguntas para ela. É um assunto bastante interessante e, digamos assim, de uma certa forma, novo, né? Um assunto diferente. Oi, Sônia, Célia entrou, Mioto, tudo bem? Obrigada por estarem aqui acompanhando, né? A Sônia sempre presente, a Célia também, né? E um parabéns ali, né, pro Richard hoje, aniversário, ontem foi aniversário dele e hoje é aniversário da minha amiga Karen. Não sei se ela vai aparecer, se ela apareceu também dou os parabéns. E vamos aguardar agora a Letícia entrar e aí eu já vou começar a conversar com ela e até como as gravações ficam, né, na página aí do Instagram, não sei se é página que a gente diz, mas aí depois as pessoas vão acessando, né, conforme o assunto, porque já tem vários assuntos aí que já fazem parte da biblioteca aí, né? Deixa eu ver se ela já entrou aqui, vamos ver. Não, aqui ainda não. Vamos aguardar. Aqui a Letícia entrou. Tudo bem, Letícia? Aí, já vou chamar aqui. Nossa, hoje tá, a conexão tá boa. Vamos lá. Conexão tá boa. Vamos ver se o som também vai dar tudo certo. A Letícia entrou, já aceitei. Tudo bem? Tudo tranquilo? Oi, Seja bem-vinda. obrigada. E muito obrigada por você, né, aceitar o convite também de vir falar sobre esse assunto aí, até entre os advogados, né, muitas pessoas, nossa, mas o que é o compliance? Eu tive até uma amiga que ela, Ana, eu preciso fazer curso de compliance e falei, sabe, eu vou chamar o compliance para lá para a minha página, né? E eu te encontrei, que bom que você aceitou. Eu vou Obrigada. apresentar, eu vou apresentar a Letícia para vocês. A Letícia Sugai, é assim que diz teu sobrenome? Assim mesmo. Ah, então acertei. A Letícia Sugai, ela é sócia das empresas Veritas Gestão de Riscos, Compliance e Gordian Consultoria. Ela é presidente do Instituto Paranaense de Compliance, o IPACOM, criadora do movimento Integridade Sempre Vale a Pena e vencedora do primeiro prêmio Compliance Across Americas. Ela possui MBA em Gestão de Riscos Corporativos pela Faculdade de Engenharia de São Paulo, é Certified Expert in Compliance, SEC, né, o símbolo, pelo Uhum. Instituto ARC, e certificada em Compliance e Anticorrupção, uma sigla CCA, depois você me explica, e pela Legal Ethics Compliance, LEC. E também bacharel em administração pela Universidade Federal do Paraná e colunista dos jornais aí Correio do Cidadão e Jornal da Manhã. Ah, que currículo, hein? Ah, eu Que tenho até, não digo aversão, mas agradeço por você ter lido tudo isso, mas dispenso, assim, se você quiser ler um pedacinho só, porque acaba ficando extenso, né? Mas é isso aí, tudo que a gente faz. Não, tudo que a gente conquistou foi com tudo com esforço, né? E a gente tem que falar para o mundo, é isso mesmo, tá certo. Tem que contar, as pessoas têm que te conhecer, saber do teu trabalho, saber da tua competência. E eu tive o prazer de conhecer a Letícia lá numa palestra que a gente fez lá Na na FACIAP. FACIAP. Uhum. Foi lá que eu conheci a Letícia, daí conversamos rapidamente, né? E eu falei, puxa, eu preciso conversar mais com a Letícia, né, aprender mais com ela. Então, hoje vai ser a oportunidade, daí não só para mim, mas para várias pessoas, né? Estou vendo aqui bastante gente entrando. Aos poucos eu vou agradecendo o pessoal que está chegando, tá? E eu vou me apresentar também, porque às vezes tem pessoas que não me conhecem, né? Eu sou a Ana Graff, eu trabalho com mediação, conciliação desde 2001. E esse mês, ou no próximo, eu já vou estar lançando um curso de mediação, um curso de negociação facilitada para advogado com técnicas de mediação, tá? E vamos lá, eu quero começar a passar a palavra para a Letícia e pedindo para você
para a gente começar da seguinte forma: o que que é o compliance? Porque tem gente que não sabe o que é, né? E explicar um pouquinho mais para que a gente possa aí desenvolver nossa conversa, Letícia. Tá bom, vamos lá. Sempre que me perguntam isso, Ana, eu dou duas grandes respostas, tá? Porque a gente tem a questão da tradução do termo, o que que ele significa mesmo adaptado à nossa língua, mas o conceito e a aplicação prática. Então, vou fazer essas duas frentes, tá? Vamos pegar a parte técnica, então, gramatical. Compliance vem do inglês, do verbo inglês to comply, que significa cumprir, cumprir, consentir. Então, aqui a gente vê muito essa adequação de estar de cumprimento, né? De cumprimento no sentido de cumprir alguma regra, um instrumento, estar em conformidade. Então, quando ele veio para o Brasil nessa adaptação, esquecendo aí um pouco a questão literal, ele também hoje é entendido como sistemas de conformidade, sistemas de integridade no âmbito corporativo. Mas eu brinco que também nós podemos estar em compliance, nós devemos estar, né, em compliance nas nossas vidas pessoais, estar em conformidade com essas regras que são propostas para nós pela própria sociedade, pelas nossas legislações. Então, não se trata só, entre aspas, de olhar para o cumprimento legal das regras, mas de uma questão moral, de um ambiente ético que é desenvolvido nos nossos próprios ambientes coletivos. Então, só recapitulando, isso, a gente fala aqui de uma tradução de cumprimento, mas trazendo para o dia a dia e para aplicação prática nas empresas, nas organizações, é todo esse sistema, e a tradução da qual talvez eu mais goste é fazer a coisa certa sem ninguém estar olhando. Eu tenho um grande colega que, na verdade, é um dos meus, uma das grandes referências para mim, que é o Reinaldo Goto, tá à frente do compliance da BRF, e ele diz assim: esse conceito é fácil de fazer com que as pessoas entendam, de fazer a coisa certa sem ninguém estar olhando, mas o difícil é fazer a coisa certa hoje quando as pessoas estão olhando. É tomar decisões de compliance em zonas cinzentas, sabendo que você vai ser julgado e talvez apontado no futuro pelas suas decisões do presente com ferramentas do futuro. Né, que é o que hoje tem acontecido e a gente vê em uma série de escândalos quando passam na televisão. Tá? Então, quando a gente fala desse sistema como um todo, de maneira mais abrangente é isso, olhar para a empresa, para que situações ela está, a quais situações ela está vulnerável em termos de diversos riscos, de desvios de conduta, né, de problemas que possam acontecer, e trabalhar para cobrir essas situações em 3 grandes frentes, de prevenir, detectar e responder. Eu já vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso também. Mas vamos basicamente... Eu estou anotando aqui, detectar e responder, né? Isso, são 3 verbinhos, né, de prevenção, detecção e resposta. Vamos pensar então nesse grande sistema que, assim como outras ferramentas de gestão, ciclos de melhoria contínua, para quem é aí mais da parte de engenharia ou da parte industrial, deve conhecer o PDCA, que é um outro ciclo, né, reforçador de Plan, Do, Check and Act, e eu faço essa analogia do sistema ou dos programas de compliance a esses ciclos virtuosos reforçadores. Tá? Então, como eu disse, a gente tem essa tradução literal, mas talvez ela fique muito rasa para o tanto e para a profundidade que tem uma intervenção nesse sentido que fala sobre cultura, sobre processos, sobre olhar para essas pessoas, entender a realidade do nosso país e, por consequência, das nossas organizações, e de que forma, então, nós podemos trabalhar para melhorar esse ambiente de negócios com mais transparência, mais segurança e lisura nas nossas operações. Uau! Até, sabe que você falando, eu me lembrei do anel de Ginges, se eu não me engano é Ginges, o anel de Ginges, que é pela filosofia que eu descobri um pouco mais sobre o anel de Ginges, que é aquele que você, não sei se você ouviu falar, mas você fica invisível, né? Você colocava o anel e ficava invisível. Então, o que você é capaz de fazer quando você fica invisível, né? Você vai se questionar qual é a sua ética, né? Como que você vai trabalhar a sua ética, né? Quando ninguém está te olhando, né? Que Perfeito. você falou anteriormente. E até você falou do PDCA, né? E eu até tive um pouco de contato, assim, né? Com o PDCA e com outros, roda de Deming, né? Se eu não me engano também, que acho que é a mesma linha. E eles são sistemas muito bons, né? E eu acho assim que a gente pode aplicar em várias situações. Eu até já pensei em trazer para a mediação também um pouco disso, né? Um pouco dessa inteligência para a mediação. E agora, já falando um pouquinho de mediação, mas antes de entrar em mediação, o que eu queria pedir para você é o seguinte:
como é que as empresas hoje elas estão trabalhando com o compliance? Como que elas fazem? Elas contratam uma empresa para executar esse serviço de compliance ou eles montam uma equipe dentro da empresa? Como que funciona? Depende muito, Ana. Tem as duas frentes. Tem as empresas que contratam consultorias, como nós, por exemplo, né, para fazer esse tipo de trabalho, e tem empresas que contratam pessoas como colaboradores para criar toda essa estrutura. E aí, claro, às vezes, pontualmente, em casos mais complexos, como investigações internas, aí lançam mão de consultorias. Depende muito do tamanho da empresa. E das inter-relações que ela tem ali. Então, vamos pegar, a gente pode pegar nossos clientes aqui. Nós temos um pequeno cliente, uma empresa de 19 funcionários. Não justifica, né, às vezes, ela contratar uma consultoria tão robusta para fazer algo que ela consiga fazer internamente, né? Ela tem, às vezes, essa capacidade e vai nos utilizar, nesse bom sentido, em alguns pontos de lapidação. É uma empresa grande, com 50, não precisa nem ser 50 mil funcionários, já pode ser com 500 funcionários, né? 200, 5 mil, né? A gente tem de diversos tamanhos aqui no nosso portfólio. Já fica um pouco mais complexo a gente fazer esse trabalho internamente, a menos que você tenha uma equipe. E o que a gente vê hoje, e existem diversas pesquisas mostrando isso, é que para um compliance funcionar no seu potencial pleno, digamos assim, existem alguns requisitos, assim como qualquer ciência humana ou qualquer aplicação de metodologia que se vá fazer dentro de uma organização. A gente precisa de recursos para fazer o nosso trabalho, financeiros e humanos, como você disse, né? Imagina uma empresa com 500 funcionários, uma pessoa sendo responsável pelo compliance. Será que isso é efetivo? Será que... E o empresário tem que colocar na balança. Vale mais a pena eu contratar um funcionário que vai me custar X mil reais por mês ou contratar uma consultoria que talvez custe o mesmo, ou às vezes menos, às vezes um pouco mais, para desempenhar esse trabalho. A questão da consultoria é que ela depois termina o seu projeto e segue a vida. O funcionário, ele tende a dar essa continuidade um pouco mais longínqua aí, né? Então, a gente tem que ter esses recursos em termos financeiros, em termos de estrutura. Eu tenho alguns clientes que dizem, poxa, Letícia, eu trabalho numa sala em que eu fico de costas para as pessoas que passam. O compliance lida com temas extremamente sensíveis, muitas vezes confidenciais, você não pode expor dessa forma. Então, a estrutura física, recursos em termos de ferramentas que nós precisamos também para operacionalizar nosso trabalho. Esse é o primeiro pilar. O segundo é que nós tenhamos autonomia. Por quê? Muitas vezes o compliance, por ainda não ser tão conhecido no ramo empresarial, claro que nas grandes empresas sim, mas trazendo para a realidade aqui do Brasil, a gente está falando de mais de 80% de pequenas e médias empresas. Nesse universo ainda não é uma matéria tão difundida. E o que acontece? Numa boa iniciativa, né, melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, às vezes o compliance acaba ficando alocado embaixo de uma área operacional, como RH, como jurídico, e aí ele não tem autonomia quando precisa de chegar numa alta gestão, que é onde ele deve estar alocado, diretamente reportando à alta administração, para casos mais complexos, mais sensíveis. E a gente sabe que as pequenas fraudes acontecem no dia a dia, né, em níveis mais operacionais, mas o que causa um grande prejuízo e vai parar nos jornais são fraudes envolvendo executivos de alto nível, que têm acesso à informação, a pessoas estratégicas e assim por diante. Então, se a gente não tem recursos, autonomia e capacidade de desempenhar o nosso trabalho com essa... chegar até os recursos que nós precisamos, né? Por exemplo, nós vamos fazer uma investigação e somos cerceados no acesso a essas informações, a gente também não consegue ter essa plenitude de exercer o que nós precisamos, essa independência. Então, esse tripé, se não coexistir, dificulta um pouco o nosso trabalho. E aí, voltando para a sua pergunta, muitas vezes a empresa não consegue garantir, tendo uma equipe, que isso seja desempenhado na sua melhor performance. E para quem tiver curiosidade, eu deixo como recomendação as pesquisas que a KPMG faz sobre a maturidade do compliance no Brasil. Ela entrevista e faz questionários com centenas de empresas e ali a gente consegue ver a evolução de que na primeira edição dessa pesquisa, nesses 3 critérios, quase metade das empresas responderam que não tinham independência, nem autonomia, nem recursos. Claro que esses números vão melhorando com o passar do tempo, mas a gente precisa de ainda caminhar muito no sentido de fazer com que a grande massa corporativa entenda do que se trata esse tema e dar condição para que ele atue, independente de ser como uma consultoria ou um ente interno, né, um colaborador interno, na sua melhor capacidade. Do contrário, se algum desses 3 elementos tiver capenga, né, nesse pilar, temos grandes dificuldades de performar nosso trabalho.
Entendo. E sabe que até algumas pessoas que acompanham aqui, né, o meu Instagram, acho que estão perguntando assim, mas o que esse assunto teria, digamos assim, com a mediação? Qual é a ligação que tem com a mediação, né? E quando eu estava na tua palestra lá, nós estávamos juntas, eu falei, meu Deus, mas a mediação aqui, eu já enxerguei a mediação atuando junto com o compliance, né? E aí eu pensei, vou levar a Letícia para explicar para os mediadores, que é um campo também para nós, né? O que você acha, Letícia? Qual é a novidade que se pode trazer para os mediadores, né? E para Uhum. a mediação em si, assim, nesse novo ramo, digamos assim. Você sabe que antes daquela nossa palestra, de nós nos conhecermos, eu também não tinha pensado nessa alternativa. O que acontece hoje, Ana, que é a minha visão, assim, muito particular, né? Aham, Esses três verbos que eu mencionei, de prevenção, detecção e resposta, eles têm que aham, estar equilibrados num programa de compliance. E por programa de compliance, para quem não conhece muito ainda, são várias uhum, iniciativas, né? Existem alguns modelos, algumas referências da Controladoria Geral da União, Ministério da Transparência, a própria lei anticorrupção que foi criada no Brasil em 2013, que é a 12846, e o seu decreto regulamentador. Né? Existem referências internacionais, legislações internacionais. Então, esse framework todo é o que compõe um programa ou um sistema de compliance. E aí eu digo dessas três ações de prevenção, detecção e resposta, porque nós, enquanto uhum. bons brasileiros, não somos tão bons no primeiro pilar, que é a prevenção. E Prevenção. isso, e é onde, na minha visão, eu vejo um grande campo de atuação para mediação em conjunto com o compliance, porque Uhum, essa pandemia e os resultados, né? Agora a gente já está caminhando aí um pouquinho melhor, mas no início, e eu aqui, inclusive, atendi uma série de empresas gratuitamente para tentar ajudar nesse processo de gestão de crise, a gente vê que as uhum, empresas não se preparam para esse momento. Né, elas não se previnem muito em relação à materialização de determinados tipos de riscos. O que acontece? Elas uhum, detectam e aí respondem. E isso é natural, não só aqui no Brasil, mas em diversas outras culturas e alguns outros países. Né, o risco se uhum, materializa e a gente tem inúmeros casos midiáticos disso também, para então ver o que vai se fazer e como responder. E acaba trocando o pneu com o carro andando. Então, quando a gente uhum. fala de estratégias de É, mediação aliadas ao compliance, na minha visão, e como eu falei, o sistema de compliance são várias frentes, né? São ações em sequência uma das outras que vão constituindo novas ferramentas, um novo ambiente, uma nova cultura, se possível, dentro das uhum, organizações. Como uhum, estratégias de prevenção, se a gente equilibrar um pouquinho mais essa balança e conseguir desenvolver melhores controles preventivos, eu vejo a mediação como um deles, né? Talvez na prevenção, um pouquinho na detecção também. Vamos pegar um exemplo real. O nosso dia a dia é composto de, às vezes, né, um jogo de gato e rato ali. Acontece o problema, a gente tem que responder. Aconteceu a materialização de um risco, tem que melhorar um controle. Então vamos pensar uhum, numa fraude que aconteceu num caso de desvio ligado a um assédio moral, um assédio sexual, que é muito comum dentro do dia a dia do compliance. E aí só um outro uhum, parênteses do que a gente está falando em riscos de compliance e riscos de desvios de conduta. O que pode ser um uhum, desvio de conduta mais conhecido hoje no nosso meio corporativo? São situações como essas, de assédio moral, discriminação, assédio sexual, conflito de interesses, brindes, presentes, hospitalidades, corrupção, suborno, pequenas fraudes, tudo quanto é tipo de desvio de conduta que vocês possam imaginar, e a gente também agora trata um pouco de tecnologia nesse novo mundo conectado. Fecha parênteses para situações do compliance do dia a dia, então vamos voltar para o nosso caso real. Tivemos um caso de assédio sexual, assédio moral, enfim, um desvio de conduta de algum gestor em relação ao seu liderado. uhum, Quando isso acontece, dentro do programa de compliance bem implementado, vai existir uma ferramenta que propicie a pessoa que sofreu esse assédio, enfim, denunciar, relatar essa situação, que é uma grande uhum. ferramenta de detecção, canal de Sim. denúncias. Né? Através Uhum, desse canal que muitas vezes nós descobrimos essas não conformidades. Se a gente uhum, conseguir puxar essa investigação, verificar que isso aconteceu de forma real, verídica, a empresa precisa tomar, num bom sistema de compliance, o que nós chamamos de medidas disciplinares. Aplicar uhum, medidas quando ela viu, né, que a situação se materializou, ocorreu daquela forma. E aqui que entra talvez o primeiro pilar que a gente possa conciliar a mediação ao compliance. uhum, Imagina uma situação, eu estou dando um exemplo simples, mas isso acaba se materializando de forma muito mais complexa dentro das organizações. Imagina que a uhum, gente consiga, nesse período delicado, que é o ajuste final entre as partes, né, do que se fazer,
conciliar de alguma forma, ter essa mediação entre as partes que foram envolvidas, né? A gente teve um relator e um relatado. Às vezes, Ana, a gente não consegue levantar evidências disso tudo, a gente não consegue ter certeza de se isso aconteceu, e é preciso ter muito cuidado, né, aos olhos da organização, sobre qual posição tomar, porque ela coloca numa balança, né, um possível processo trabalhista no final que pode acontecer, dos dois lados, né, de quem for mandado embora de forma equivocada, por exemplo, né? Tanto de quem denunciou quanto quem foi denunciado, porque também muita gente faz denúncias inverídicas, né, infundadas, mas como muitas vezes elas também são anônimas, a gente não consegue detectar. Então, aqui é um primeiro ponto sensível, estratégico, que o processo investigativo é um grande retroalimentador da melhoria do programa de compliance, porque ele nos permite olhar para onde é que o erro aconteceu, de que forma ele se materializou e como que a gente pode melhorar isso para evitar que isso ocorra. Por isso que eu falo da prevenção. Né? E existem outras frentes também, vou pegar um segundo exemplo aqui de unificação dos nossos temas, na análise de riscos. O segundo pilar de um bom programa de compliance estruturado, implementado, é desenvolver uma análise do seu ambiente, entender de que forma você está exposto a esses riscos, e é algo muito pouco desenvolvido hoje, embora esteja nas melhores práticas. A gente olha para profissionais como vocês que conseguem fazer essa mediação mesmo, né, entre duas grandes partes envolvidas. Olha a capacidade que a gente tem, então, de retirar das pessoas que precisam ser entrevistadas num processo de análise de risco situações que são sensíveis, as quais muitas vezes elas estão expostas e não sabem para quem falar, não sabem de que forma falar, mas querem contribuir. Eu já ouvi em algumas entrevistas de riscos as pessoas dizerem que bom que vocês chegaram, porque eu não sabia para quem falar sobre essa situação. Né? E vem em nós essa fonte de esperança quase de eu ainda quero acreditar que esse ambiente pode ser melhor do que o que é hoje. E essa situação também é sensível porque ela vai necessitar dessa condução, dessa boa condução, para que a gente consiga extrair desse colaborador ou desse terceiro que está sendo entrevistado quais são efetivamente esses riscos que ele observa no dia a dia. Né? E olhando para um terceiro exemplo que a gente pode dar aqui, que é uma fase super estratégica, é o programa de comunicação e treinamento. Nessa etapa, né, nesses pontos de ação, às vezes existem algumas divergências que acontecem entre quem está passando o conteúdo, né? Muitas vezes eu faço palestras sobre isso e vejo o espanto no rosto das pessoas sobre, poxa, eu não sabia que essa podia ser uma situação de assédio e eu já me submeti a isso. Eu recebo perguntas depois das palestras, assim, anônimas, ocultas, me fazendo alguns questionamentos. Eu assisti sua palestra, eu vi que você falou que assédio era assim, assim, assado, eu estou sofrendo uma situação assim, será que configuraria? Só que muitas vezes o gestor também está nesse treinamento. E como que você faz para lidar com esse ambiente em que às vezes o agressor e o assediado estão ali convivendo juntos? Eu acho que mais do que só, entre aspas só, né, mas o fato de você entrar num momento para fazer uma mediação pontual é acompanhar todo esse programa para entender de que forma mais preventiva a gente pode trabalhar para evitar que esses riscos venham a se materializar. Que, na minha visão, é o grande asset, né? O grande recurso que a mediação tem. Vamos evitar que isso venha a se transformar num problema muito maior de uma forma inteligente, né? Psicológica, usando a empatia entre os dois seres. E isso falta muito, na minha visão, na implementação dessas iniciativas de compliance, porque a gente fala de cultura. Talvez os advogados percebam o compliance como cumprimento regulatório de normas, leis, mas na minha visão, além disso, né, num segundo, terceiro estágio de maturidade, a gente fala de uma transformação cultural, que é mexer em valores muito intrínsecos, em valores, em crenças, em comportamentos, em símbolos que as pessoas têm na criação do seu seio familiar. Então, veja, se essas duas disciplinas puderem correr em paralelo, eu acho que existe uma grande vantagem, um grande propulsor aí dos mediadores poderem auxiliar os compliance officers, ou como nós chamamos, né, os profissionais de compliance como um todo, nessa frente que nos falta tanto, em termos genéricos, né, não digo em relação a todas as empresas, de prevenção. Como é que a gente previne que essas condutas entrem em choque, porque a gente está falando de seres humanos trabalhando juntos todos os dias. Se as empresas pudessem ser regidas e tocadas 100% por tecnologia, nosso trabalho não precisaria existir. É bem isso mesmo. E nem até o você seu, nem o meu. Mas é muito bom, assim, ouvir assim, né, você falando da mediação, porque é isso mesmo, a mediação
ela pode ser aplicada de forma preventiva, sim, e é muito útil, né? Não só a mediação, mas todos os métodos autocompositivos, né? Então, a gente tem, até em ambiente empresarial, eu acho que o círculo restaurativo, ou a justiça restaurativa, ela também tem bastante força, sabe? E ela funciona bem, né? Só que também é um instituto novo, relativamente novo, ainda, né, está mais no Poder Judiciário. Agora, algumas escolas estão buscando a justiça restaurativa também. Mas aí, quando eu fiquei sabendo, né, fui mais a fundo do compliance, depois da tua palestra, né, a tua palestra que me despertou, porque eu sempre fico observando, assim, onde que a mediação ela pode se inserir na sociedade, né? Por que fica só dentro do Poder Judiciário? Por que Uhum, só por que não para ajudar em todas as partes em que as pessoas precisam aprender a conversar a poder colocar o que elas estão precisando, né, de uma forma correta, né, que a mediação trabalha muito essa área, assim, buscar os reais interesses das pessoas, né, e até uhum, o caso também que eu atendi, que foi sobre assédio, foi um caso que eu nunca esqueci, porque foi impressionante para mim, Letícia, que eram duas pessoas, eles trabalhavam juntos, um homem e uma mulher, e acho que era, se eu não me engano, era uma boate que eles trabalhavam. E essa mulher, ela, como eles trabalhavam juntos ali, eram amigos, ela começou a falar que o casamento dela não estava bom, que o casamento dela não estava bom. E aí, o que ele fez? Ele partiu para cima, né? E ela fez aí um boletim de ocorrência e foram parar lá no juizado. E eu fui conversar com os dois, e ela muito chateada, porque ele, né, trabalhavam juntos, é amigo dela. E ele falou assim, mas doutora, mas se ela falou que o casamento dela não estava bom, eu fui ajudar. Porque, veja, eu sou amigo dela, eu quero deixar ela feliz. Mas eu fiquei pensando assim, será que ele está falando isso do fundo do coração dele? Será que ele está falando sincero? E ele estava falando de forma sincera. Foi isso que me surpreendeu. E aí eu apliquei as técnicas de mediação até que a moça falou assim, olha, eu gosto de você, você é muito meu amigo, mas não é porque eu tô falando para você que o meu casamento não tá bom que você tem que partir para cima de mim, né? E ali eles conseguiram conversar, e ali eles se entenderam, e ele falou, poxa, mas me desculpa, não precisava fazer tudo isso, era só você ter me falado, mas como você só uhum. reclamava, só reclamava, eu achei que eu tinha que te ajudar, eu tinha que te ajudar. Então, você veja, né? E para a pessoa aquilo não era, para ele não era, né? E isso Sim. que me espantou porque ele não entendia aquilo. Então, hoje quando a gente vê a questão de agressão, tudo, né? Até onde as pessoas entendem, né? Onde que a agressão é e não é, né? Então você tem Uhum, que pesquisar. Mas agora voltando um pouco para o teu assunto, né? Você falou da lei, né? Que foi em 2013, o decreto daí 2015, uhum, e eu fiquei bastante curiosa, porque, poxa, 2013 ela é bem antiga, né? 2013, né? Eu uhum. fico pensando, puxa, é uma lei que já vem há bastante tempo, né? E eu estava vendo aqui também que eles chamam de Sistema de Gestão de Compliance, né? ISO 1619600, 19.600. Uhum. e o Sistema de Gestão Antissuborno, que é o ISO 37001, né? Isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Esses dois sistemas aqui, né? Acho que talvez você já tenha falado um pouco, mas só para esclarecer para mim, que eu fiquei curiosa Tá. aqui. Se você me permitir, eu vou só fazer. O pessoal tá mandando oi aí, boa noite. Eu vou Claro, só mano, fazer pode falar. Hum. uma complementação em relação ao que você colocou, tá? Que eu achei bem legal e eu Ah, tá. anotei aqui. De buscar o Passa bem. real interesse das pessoas. Aham. Eu sempre digo isso, que na minha visão, os grandes e principais problemas da humanidade são gerados por falhas de comunicação, né? No emissor, no receptor, desde casamentos que dão errados, crianças que brigam na escola, até grandes guerras mundiais. A Aham. gente tem essas falhas, né? E esse papel intermediário que a mediação assume é super importante nesse sentido de garantir essa clareza de entendimento, né? Que a mensagem da forma como foi emitida seja recebida como o emissor pensou, garantir essa integridade da mensagem, né? Uhum. E aí eu tenho consumido ultimamente muito conteúdo de história, filosofia, porque eu vejo que não basta, só eu tenho um professor que diz isso, a gente está navegando no mundo do compliance com a longitude de um oceano e a profundidade da palma de uma mão. Como todo tema novo, assim como a mediação que surge agora,
não surge agora, né, mas se populariza, entre aspas, agora, a gente Isso. precisa desmistificar esse trabalho e convencer o empresariado da sua real importância. A gente está Aham. falando aqui nessa live de dois temas que são novos, embora a lei anticorrupção brasileira tenha 7 anos, ela é nova, Aham. tá, Ana? Você sabe que a mudança legal, né, regulatória, enfim, ela é só um espelho, né, um reflexo empírico do que acontece na realidade. Então, a Sim, gente nunca tem uma lei que ela antevê o que está acontecendo na vida real. Pelo contrário, a gente sim, tem problemas sociais e as leis surgem para tentar resolver essas situações. verdade. Então, se a gente pega, por exemplo, o equivalente dos Estados Unidos, que é a FCPA, a legislação anticorrupção deles é de 1977. Depois de um Uhum. grande escândalo de corrupção também, que aconteceu lá, né, Watergate. E tem Uhum. 43 anos essa lei. E mesmo Aham. assim, as coisas ainda também têm problemas, né? Existem grandes escândalos de corrupção, como alguns dos que trabalham com compliance sabem aqui nos Estados Unidos. Então, uma lei ela tem o seu período de maturação, e assim, estou falando, embora não seja advogada, né? Sou administradora de empresas, porque existe esse período de uma sociedade entender que a lei foi um reflexo daquilo que ela demandava, e por consequência existe um tempo de aplicar isso, fazer com que isso veja e dê resultados na prática. E aqui eu ressalto também a importância da comunicação não violenta, fazendo esse paralelo, porque eu acho que também é uma das grandes ferramentas que vocês utilizam, em Uhum. relação a empresas estrangeiras que vêm para o Brasil e acham que tratar os colaboradores da forma como tratam lá fora funciona aqui. Né? E Ah, aí foi, sim. até estava conversando esses dias com um amigo meu, para os outros nada, para os meus tudo. Né? Então você Aham. vem aqui, é agressivo, fala de determinada forma com o teu colaborador e acha que isso é normal. Né? A gente Uhum. não. O Sérgio Buarque de Holanda já disse isso, né? O brasileiro é um povo cordial. A gente gosta da paixão, do trato próximo, e como povo cordial, nós somos avessos à burocracia. E o sistema de Uhum. compliance muitas vezes é entendido como um sistema burocrático. Veja Ah, você me pediu inclusive para falar de duas ISOs que já existem, que são sistemas de gestão para uhum. regularizar alguns processos dentro da empresa. E aí vamos entrar então na resposta da sua pergunta. A ISO Uhum. 19600, ela fala sobre esse grande processo de melhoria contínua em que a gente entra com ações de entender a importância do apoio da alta administração como liderança para um processo de transformação cultural que precisa correr paralelo a toda essa mudança de controles e processos. E ele vem vindo com essas outras etapas nesse ciclo de melhoria que deve ser reforçador, de entender os riscos, né? Ela é muito semelhante aos outros frameworks que existem, a própria lei anticorrupção, de depois a gente mapear essas situações e desenvolver controles de melhoria, evitando que esses riscos se materializem de forma preventiva, detectiva e remediativa, como eu falei. Vamos para um Uhum. processo de treinamento de todo mundo e o monitoramento com a melhoria contínua. Então, ele é um ciclo mesmo, né? E a ISO ela fala desse sistema abrangente de compliance como um todo. Sempre Uhum. perguntam sobre a certificação. Essa ISO não é certificável, você não tem um selo ISO 19600. Ao Uhum. contrário da ISO 37001, que é mais específica para empresas que lidam principalmente com a administração pública. Vamos só relembrar que a nossa lei anticorrupção, ela pune, né, os atos de corrupção das empresas privadas com órgãos da administração pública, com agentes da administração pública, nacional ou estrangeira, né, podem ser inclusive pessoas físicas. Então, a ISO 37001, como a nossa corrupção aqui, né, entre aspas, ela é regulada por uma lei que fala entre o relacionamento do público e do privado, a gente vai olhar Uhum. também para essa ISO de sistema anticorrupção, principalmente para as empresas que lidam mais com a administração pública. Uhum. Seja sofrendo uma série de auditorias, né, de fiscalizações, seja participando de licitações, fornecendo para o governo. Enfim, todos nós temos um relacionamento enquanto empresários com o governo, porque pagamos ou deveríamos pagar nossos impostos. Sim. Mas alguns têm escala maior do que os outros. Então, ela vem para olhar especificamente para os riscos de suborno, que Uhum. acontecem justamente nessa interface. Poxa, você tem um agente comercial que te representa, vai às reuniões com os agentes públicos, que controles a gente pode fazer para melhorar esses riscos que acabam surgindo no dia a dia e na vida da empresa. Enquanto que a 19600 ela é mais abrangente, ela vai olhar para todos os outros riscos, não só necessariamente aqueles que envolvam um relacionamento com a administração pública. Tá? Tem essa Uhum. diferença, é como se fosse um guarda-chuva. A gente pode colocar a 19600 um pouco maior e a 37001 com escopo muito semelhante, mas mais específica para um determinado tipo de risco. Aham. Nossa, é muito interessante tudo isso, muito necessário, né, Letícia? Eu acho que foi muito bom que calhou de você poder participar e a gente falar sobre esse assunto.
E você veja que até nessa situação eu já peguei lá no juizado, né, um caso de assédio, e eu pensei comigo que isso vai facilitar a mediação trabalhando junto com o compliance. Eu acho que é um casamento perfeito, né? Porque até no começo dessa palestra lá na FACIAP, eu coloquei uma, um dizer assim, acho que era do Surek, se eu não me engano. Ele diz assim: a sua empresa é composta de seres humanos, os seus fornecedores são seres humanos, né? Os seus consumidores são seres humanos. Se você não entende de ser humano, você não entende do negócio, né? Então a gente tem que se debruçar isso. E a mediação, ela trabalha com a parte humana, com a parte mais profunda que existe aí, e principalmente quando o conflito tá para acontecer ou já aconteceu, né? Uhum. E eu É, verifiquei muita facilidade. Não, Pode eu falar. concordo totalmente. E aqui, sempre nas exposições que eu faço, sejam virtuais, agora só virtuais, né? Mas presenciais também, quando eu acabo falando para um público maior, reforço essa relevância que tenho, né, na minha visão, que tem na minha visão, o elemento cultural e o elemento humano dentro do programa de compliance. Assim como você falou e mencionei anteriormente, né? Se nós não tivéssemos seres humanos envolvidos, nosso trabalho não precisaria de existir. Nessa jornada que eu tenho, que eu assumi para mim mesma, né, de consumo maior de conteúdos históricos, filosóficos e outras áreas aí das ciências humanas, para tentar aprofundar um pouco mais na nossa profundidade aqui da palma de uma mão que tem sido explorada no compliance, Aham. eu estava estudando sobre a virtude ética. Né, e a capacidade que o ser humano tem, já numa linha de Aristóteles, de aprender isso, que a criança nasce amoral e ela deve ser educada. Então veja o complexo que é. A gente pega uma organização formada por adultos, com culturas individuais compostas, lá por aqueles valores, pelas crenças, pelos símbolos, comportamentos e hábitos que elas trazem de casa, encontram Uhum. uma cultura organizacional pronta, criada, definida, influenciam essa cultura individualmente, mas também se deixam influenciar. Nesse choque Uhum. de valores é que existem os problemas aí, né? E existe um Uhum. magistrado que fala que 80% de uma amostragem de pessoas que nós pegamos estão numa zona laranja, em termos de conduta, ou seja, elas precisam constantemente ser reforçadas sobre essa virtude e essa conduta ética, para serem trazidas para a zona dos 10% verdes, que independente da tentação que tiver à frente delas, ou da racionalização que puder acontecer, elas vão manter o seu comportamento ético e íntegro, porque a ética é individual, né, de cada um, a moral é coletiva e a ética é individual. E a gente fala Uhum. justamente nessa profundidade, por isso que eu acho importante profissionais como vocês virem, né, trabalhar, nos ajudar para entender essa densidade humana que existe nessa transformação cultural, porque dentro desses 80% laranjas, a gente tem que puxar para os 10% que são verdes, mas existem os outros 10% vermelhos, que Uhum. se num sistema maduro, que está funcionando na sua melhor performance, são extirpados naturalmente. Eles não querem Exato. ficar ali, porque a sua virtude ética não condiz com aquela cultura corporativa no geral, no todo. Só que como é que a gente Uhum. olha para isso? Porque muitas pessoas falam, né? Cultura organizacional, cultura corporativa. Eu acho engraçado porque falam de um jeito assim, aquela coisa que não se vê, não se toca, não se cheira. Mas Uhum. existe uma definição do que é a cultura. São rotinas que estão por trás dessa cultura, formadas por esses elementos que eu mencionei. Então, se a gente Uhum. consegue fazer essa união e entender até onde vai a nossa cultura individual, a partir de onde começa a cultura corporativa, e veja esse ambiente que a gente tem vivido. E pega aquele lema, minha casa, minhas regras. Como é que você faz Uhum. se agora a tua casa é uma extensão da tua empresa? Não é bem assim, Uhum. porque você tem que obedecer às regras da tua empresa. E o teu Sim. ambiente caseiro, ali, familiar, é mesclado com o teu corporativo. Então veja a complexidade que é, e na minha visão a gente tem que aprofundar um pouco mais nesse sentido, porque se navega muito na superficialidade regulatória, de falar, não, vamos estar adequados às leis, cumprir uma série de, e criar e cumprir uma série de regras, políticas, procedimentos novos, mas a gente não olha para o final do dia para entender se aquela pessoa teve alguma mudança, algum gatilho novo que foi acionado nela em prol e no caminho dessa criação dessa conduta e dessa virtude ética, que às vezes não foi desenvolvida, mas a organização tem um papel social, ela não é só um fato que acontece ali e precisa de gerar superávit.
ela é um elemento social e como tal tem que dar sua interferência também, né, dentro dessa formação cultural dos seus colaboradores, que num ótimo cenário podem inclusive levar isso para casa deles e replicar essa conduta compliant em em outras esferas sociais. Então a gente precisa de sim se preocupar com esse olhar humano e entender as particularidades por trás de cada um, por que eles são motivados ou não a cumprir ou descumprir com esse sistema, até onde essa cultura e essas pessoas estão na zona laranja ou na zona verde, a gente quer trabalhar naquele continuem a nadar, para continuarem vindo para a fase verde, e os vermelhos precisam ser reconhecidos, né? E vocês com esses elementos podem nos ajudar muito na minha visão. Sim, e eu queria te perguntar, Letícia, como que você foi, o que te levou você se especializar nessa área? Como que você foi para essa área? Fiquei curiosa agora. O que te levou? E vamos contar um pouco da minha história, então, pessoal. Eu já tinha uma empresa antes, em 2014, foi minha primeira empreitada empreendedora, digamos assim, e alguns clientes demandavam situações que na época nós não chamávamos de compliance, né? Eram serviços de due diligence. Due diligence, para quem não sabe, são verificações das empresas. Então vamos pensar que assim, a gente quer comprar essa caneta Bic. Eu sei que a Bic é uma empresa conhecida, né? A caneta é boa, é comumente disseminada aí no mercado. Mas se fosse uma outra caneta, talvez eu quisesse conhecer melhor, testar, ver se ela funcionava. Agora, um exemplo super simples, vamos pensar que nós temos uma empresa de tintas e queremos fazer uma fusão com a empresa que faz essa embalagem, esse invólucro, para criar uma empresa de canetas. Aí a gente quer conhecer essa outra empresa, né? Então a due diligence é esse processo de verificação dos antecedentes, ver se essa empresa está ok, se ela está ok para fazer negócios conosco. Então esses nossos clientes nos pediam algumas situações nesse sentido, que nós não chamávamos, como eu falei, né, de compliance, mas desses serviços específicos. E que eu vou contar a história bonita e triste da história verdadeira, né? Eu tive uma briga societária em 2016, né? Tive um desentendimento com a minha sócia à época, e falei, então tá bom, então eu vou seguir a minha vida. E eu já gostava muito do tema, eu comecei a pesquisar muito do que se tratava isso que eu já fazia, né? E descobri o compliance. E aí eu trago a parte bonita da história aqui, vamos dizer, a maquiagem da história, mas que é muito real para mim, eu sempre falo disso quando conto sobre empreendedorismo, e deixo aqui, eu vou até escrever para quem quiser pesquisar, um framework que me influencia muito, que é muito importante na minha vida, chamado Ikigai, que ele é da cultura japonesa, e ele fala, o nosso equivalente aqui no Ocidente é o propósito. Então tem o Ikigai e tem o Golden Circle também, deixo aqui, Golden Circle para quem quiser pesquisar, do Simon Sinek. No centro do Golden Circle... Não, o Simon Sinek foi esse que falou de as empresas são constituídas de pessoas, é dele essa frase que eu peguei. Então, e ele também fala desse Golden Circle porque ele tem muito essa visão de propósito, né? No centro desse Golden Circle está o porquê. Então, por que a Apple... Por que a gente compra celulares Apple, por exemplo? Ou relógios, computadores? É porque ela tem um propósito muito claro. E nós, enquanto consumidores de determinadas marcas, nos identificamos hoje, nesse mundo que a gente vive, com propósitos, né? Então, você sabe nesse Golden Circle o que, o como você faz, mas no meio é o porquê. E o equivalente disso na nossa... Só que o Ikigai, ele traz um outro elemento. Então, o Ikigai, ele diz que você tem que fazer aquilo que você gosta de fazer, você tem que fazer do que o mundo precisa, como uma intervenção positiva, aquilo que você ama fazer e aquilo que você é remunerado para fazer. Então, esse arquétipo, quando eu descobri esse arquétipo, a gente estava em 2016, a lei tinha sido criada, a gente tinha tido uma série de manifestações, e essa coisa da integridade, digamos assim, ela é muito forte na minha família, na minha criação. E aqui eu vou contar outra história, né? Quando eu tinha uns 12 para 13 anos, mais ou menos, meu pai viajava muito de carro, pelo estado todo aqui do Paraná. E ele tinha tido alguns problemas já com tentativas de assalto, batidas. Eu sonhava muito com ele, até hoje eu tenho alguns problemas com isso, assim. Eu sonhava muito que ele tinha se acidentado, tinha falecido. E uma vez eu descobri que ele tinha escrito uma carta para o meu irmão e para mim de despedida. Porque ele também tinha medo, né, que acontecesse algum acidente. E eu achei essa carta, eu fui procurar uma conta de luz, se não me engano, na gaveta dele. Eu achei e li essa carta. E a última frase dessa carta dizia: lembrem-se, sejam sempre honestos. E isso é uma coisa muito viva para mim, assim, sempre foi muito viva na minha criação familiar, né, nas histórias que meus pais contam dos meus avós, enfim, que já tinham falecido.
e assim por diante. Então, a coisa do Ikigai, né, de fazer o que a gente ama, fazer o que a gente gosta, naquilo que a gente é bom em fazer, o que o mundo precisa, o que você é pago para fazer, foi Aham, muito forte para mim ter visto isso aham, e tá naquele momento, né? A gente está no momento em que o nosso país precisa disso, precisa de nós enquanto pessoas que acreditam nessa transformação através da integridade, da ética, da transparência, um país mais justo, mais equilibrado. A gente fala muito de ética, fala um pouco de justiça, né? As pessoas confundem um pouco justiça com vingança, mas é essa distribuição mais igualitária para as pessoas. E aí eu falei, poxa, é isso que eu quero fazer. Eu tinha condição física, financeira, intelectual, de tempo. Fui atrás, fui para São Paulo, fiz um primeiro curso, me dediquei, saí da outra empresa, né? Hoje tudo tranquilo, assim, a gente teve aquele impasse na época, mas eu acho que foi mesmo para que isso acontecesse na minha vida, sabe? Eu já estava questionando muito se era aquilo que eu queria ficar fazendo pro resto da minha vida, que eu fazia na outra empresa e não era. E aí eu descobri o compliance enquanto disciplina técnica, comecei a me aperfeiçoar, comecei a fazer os cursos. Em 2017 fiz 2 grandes cursos, né, o meu MBA e a SEC, que foi uma das certificações que você leu, é quase que equivalente a uma pós-graduação. E aí aham, abri a empresa, abri a Veritas. Comecei a prospectar clientes, né? Demorei 8 a 9 meses para fechar o primeiro contrato. Então também, pessoal que quer trabalhar com isso, quer empreender, não é fácil. Sola de sapato, saliva gasta e perseverança. Não é fácil. E para mim era difícil, porque também, assim como você sabe, né? Bater na porta de alguém e falar sobre mediação, não é todo dia que a pessoa vai saber o que, que é, vai ver valor agregado nessa sua entrega. E compliance, então, que é uma palavra estrangeira, mais difícil ainda. Tinha que explicar para as pessoas, até hoje, né? Muitas vezes a gente atende empresas no interior, tem que aham, explicar do que se trata, benefícios e assim por diante. Mas foi aham. assim, foi numa transição abrupta no início, mas que serviu para me abrir os olhos para esse Ikigai, para esse arquétipo, para entender que eu precisava naquela época já buscar um propósito. E eu vejo esse movimento acontecendo muito hoje por conta da pandemia, das pessoas migrando para outras áreas, fazendo um 180 aí na sua carreira. E eu acho que tem que ser assim mesmo. A gente tem que trabalhar com aquilo. Meu pai sempre diz também. Nem sempre a gente vai fazer o que gosta, tem que gostar do que faz. Eu amo o que eu faço. Eu acho que é realmente uma ferramenta através das organizações pela qual eu posso contribuir para uma sociedade melhor, mais justa, porque tive condições para isso. Podem chamar de meritocracia, de sorte, do que for, astros alinhados. Tive condição e me sinto na obrigação de tentar devolver socialmente nesse dever das benesses que recebi enquanto cidadã, enquanto filha, enquanto aluna, profissional, e uso isso a meu favor como esse grande mecanismo. E assim como você que acredita no que você faz, acho que quando a gente faz com verdade tem muito mais facilidade de ter êxito, sucesso, e hoje eu tenho a felicidade de poder fazer o que eu gosto e ser remunerada para fazer isso. Então, mas que história linda, adorei tua história, Obrigada, nossa. desculpa que eu demorei um pouco. Me empolgo. Não, porque até eu vou falar algumas coisas que vão te surpreender. O Ikigai, o meu filho, ele tem um livro, né, que fala sobre o Ikigai, e a gente troca livros, né? Ele falou, mãe, eu só não vou te emprestar sobre o Ikigai, mas eu que preciso que você leia sobre o Ikigai, o meu filho falou. E a hora que você falou, eu falei, nossa, né? Já está na minha lista aqui, né, de leitura. E ele falou muito bem, falou, mãe, você vai ver, você vai se surpreender. E a tua história com o teu pai, né? Você veja como isso foi forte, isso te deu uma direção, né? Te direcionou. Então, foi muito bonita, linda como que você foi para essa área, né? Porque eu fiquei pensando mesmo, né? Como que ela foi para essa área? Por que que ela foi para essa área? Porque eu tenho, assim, os meus motivos de ter ido para a área da mediação também, né? Mas eu sempre gosto de perguntar, né? Por que que a pessoa foi para aquele lado? Porque sempre tem alguma história bem interessante por trás disso, né? E até você falou sobre comunicação não violenta, né? E também você tentar resolver conflitos. E você sabe que quando eu vou buscar, por exemplo, algum tipo de estudo, quando eu vou buscar comunicação não violenta, me aprofundar um pouquinho mais, todo dia eu acabo vendo uma coisinha ou outra sobre comunicação não violenta. Mas algo que fez bastante diferença para mim, assim, que foi buscar os heróis dos meus heróis, sabe? Então, quando eu busquei os heróis do Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, né? Eu me surpreendi, assim, eu fiquei maravilhada. Eu falei, meu Deus, agora eu só faço. Eu pego uma pessoa e eu falo, quem que é teu herói? Né? Quem que te inspirou?
que essa pessoa faz que te inspirou? É muito legal. E você contando, né, por que que você foi pro lado do compliance, é muito bonito. Tem tudo. Obrigada. É uma história linda. Fechou assim maravilhosamente bem a nossa live. E Ana, até você você. travou aqui para mim. Não, eu tô te vendo aqui. Escute, você quer? Eu vou agradecer o pessoal Alô? que. Oi, tá me escutando? Tá voltando aos pouquinhos, mas tá Tá. pronto. Eu Acho que queria agora foi. só, eu vou agradecer as pessoas que participaram, né, Ok. aqui. E eu não sei se tem o Bruno, deixa eu ver se tem aluno aqui, ver quem que tá diferente. O pessoal no comecinho até a minha irmã entrou aqui, o pessoal que já está, acho que da área também jurídica aqui, Bárbara, deixa eu ver aqui, Marino, Acho que a isso. Sônia mandou uma pergunta ali, Ana. Sônia Pode responder, Baraquete. Ela pode. perguntou como funciona, se funciona a aplicação do compliance na admissão no mundo corporativo. Estou entendendo que é o processo de recrutamento e seleção, né? Sônia, me corrija se estiver errado. Vou falando aqui, mas por favor complemente aí se quiser alguma outra informação. Hoje, executivo da GPTW, quem não conhece GPTW, é um selo conferido chamado Great Place to Work. Em tese, as melhores empresas para se trabalhar. Esse executivo uma vez disse, e várias pessoas repetem essa frase, que hoje as pessoas são contratadas pelas suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos. Oi, Indiara, boa noite. E a gente tem, então, algumas ferramentas para hoje tentar aferir, e eu acho que é cada vez mais relevante essas soft skills ou esses comportamentos, né? Não só mandar embora pelo comportamento, mas contratar pelo comportamento também. Existem alguns testes, tem um específico chamado PIR, P-I-R, que é um teste de integridade, pode ser aplicado no processo seletivo. As empresas também exercem sua criatividade de diversas formas. A gente pode pensar numa dinâmica, por exemplo, em que a pessoa tem que caminhar de um lugar até a sala, você deixa, sei lá, uma nota de R$ 2 no meio do caminho e vê qual vai ser o comportamento dela. Se ela vai pegar e vai guardar para ela, se ela vai deixar ali, se ela vai pegar e vai levar para o recrutador e vai dizer, encontrei essa nota no meio do caminho. Tem diversos exemplos que são muito sutis e podem ser preparados enquanto ou dinâmicas ou testes como esse que eu mencionei, que analisam mais psicologicamente, né? Esse teste é feito por uma empresa chamada S2 Consultoria, uma metodologia deles. Inclusive, um dos sócios dessa empresa foi quem criou o pentágono da fraude. A gente trabalha com o triângulo da fraude para entender a mente do fraudador. E depois existiu o diamante e agora ele fez o pentágono, que é o Renato. Eles são especialistas nessa questão de fraudes, entrevistas, já fazendo o benchmark aqui do concorrente, mas não tem problema, porque eu não ligo para essas coisas, não. Então, sim, a gente tem que verificar durante os processos de recrutamento isso, e não só, né, aproveitando já o gancho aí da pergunta, durante o comportamento da conduta da pessoa no seu ciclo de vida útil, digamos assim, durante a empresa, né? Então, existem uma série de avaliações de desempenho e de comportamento que olham para habilidades técnicas e pouco olham para condutas e comportamentos pessoais, né, ou dos que a gente está falando aqui, que também precisam ser melhorados. E o fim, que é o desligamento. As entrevistas de desligamento são uma das grandes fontes de descoberta de não conformidades, né, depois do canal de denúncias e das auditorias. Porque, acho que uns vizinhos meus, não sei se vocês estão ouvindo, mas meus vizinhos estão chegando aqui, estão fazendo um barulhão. Os processos de desligamento, nesses processos as pessoas estão saindo da empresa. Então elas tendem a relatar situações que às vezes elas estavam vivenciando, mas tinham medo de falar no canal, ou que elas não queriam, né? Tinham medo de ser reprimidas. E aí a entrevista de desligamento também deve ser bem conduzida para incluir pitadas de compliance e dar a oportunidade para a pessoa falar, ver se alguma não conformidade é detectada ali também. Ok. Ô, Letícia, deixa eu só complementar, falar uma coisa para não esquecer, que acho que nosso tempo já vai acabar. Você falou sobre filosofia, né? Eu sigo a Nova Acrópole, tem aqui em Curitiba uma sede e é internacional, uma escola de filosofia, eu sempre recomendo. Tá? Eu sigo bastante a lá de Brasília, né? Que tem a Lucilena Galvão, que é a filósofa que eu sigo sempre no Instagram. E já que você gosta, então fica a minha dica aí para você. Como você falou Obrigada. do Ikigai, agora eu vou cobrar do meu filho. Agora eu preciso ver, porque a Letícia falou e eu vou precisar ler urgente Ah, é isso. capaz. A minha irmã acabou de entrar, mas agora a gente já está finalizando, né? E aí, Letícia, deixa o teu contato para quem quiser, né? Claro.
tirar alguma dúvida contigo, um e-mail, né? Que você Tá quiser bom. deixar. Bom, meu site é mais fácil, é o meu nome, leticiasugai, sugai.com. Lá vocês têm meu e-mail, podem mandar mensagem para a gente marcar uma conversa. E também quero convidá-los, no site vocês vão ver, tem uma aba no menu que se chama Movimento, hashtag Movimento. Para quem quiser conhecer, participar, esse movimento eu criei ano passado, quando você leu o meu currículo aí, né, você falou que eu venci um prêmio, foi por conta dessa iniciativa, porque a gente aqui também tem muito costume, digamos assim, de se esquivar de algumas responsabilidades, né? Como eu falei mais cedo, né? Tudo para os meus e nada para os outros. Então a gente até suprime às vezes o eu para dizer que a responsabilidade. O brasileiro é um povo que não sabe votar, né? E você não está incluso nessa amostra, né? Mas tudo bem. Então a gente tem que assumir um pouquinho mais dessa responsabilidade, entendendo que a transformação que é almejada através do compliance, das iniciativas de integridade, é responsabilidade de cada um de nós. Né? Não é algo Uhum, corporativo que uma empresa vai lá do dia para a noite implementar um programa de compliance e pronto, foi o milagre da integridade, da ética e da transparência. Não, é um uhum, trabalho contínuo, diário, repetitivo, num esforço às vezes cansativo, mas que precisa ser feito. Né? E aí, com essa intenção, no ano passado eu criei esse movimento que se chama Integridade Sempre Vale a Pena. Qual que é a intenção? São uhum, camisetas, vocês podem ver lá depois, podem adquirir. Toda a renda proveniente dessa venda é convertida para uma ONG de controle social que eu apoio desde o início da minha atuação. E quando as pessoas levam essa mensagem estampada no peito, a ideia é que reflitam diante das suas pequenas e grandes atitudes, entendendo que no final do dia, no coletivo e no cooperativismo, a integridade vale mais a pena do que a infração, né, ou cometer não conformidades. E isso tende a fazer com que o holofote virado para você, você também se policie um pouco mais, sabendo que essa construção é nas pequenas atitudes, é no dia a dia, como eu falei, e que o compliance ele é só um sistema corporativo que vem para tentar facilitar esse caminho. Mas que a responsabilidade dessa transformação, já disse Gandhi, é de cada um de nós. Sejamos a mudança que queremos ver. Então convido uhum. todos vocês para conhecerem, né? Podem adquirir as camisetas, ajudarem não só vestindo a camiseta no peito, mas na vida, sabendo que essa renda vai ser revertida para o Observatório Social do Brasil, para quem não conhece. Né, já atua há mais de 10 anos em mais de 160 municípios em todo o país. São nossos grandes parceiros e a gente atua para eles de graça desde o início do nosso trabalho. Todo ano a gente tem uma ONG para quem faz um trabalho totalmente gratuito, né, que é o mesmo que a gente faz para os nossos clientes. Então, que entrem nesse movimento, já são mais de 600 pessoas em todo o Brasil que aderiram, por uma causa que não é para mim, não é para você ou para cada um de vocês, é por todos nós, é por um país mais justo, menos corrupto, mais íntegro, que talvez eu mesma não veja os resultados na minha geração, mas a planta tem que ser regada, adubada e cuidada todos os dias se a gente quer ver crescer. Né? Então, convido Sim. para que vocês participem, conheçam e disseminem também cada vez mais essa mensagem. Ótimo, Letícia. Nossa, muito legal. Muito obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada por você ter vindo, né? E abrilhantou aqui a nosso sábado, né? E fique à vontade, quando você quiser voltar, só me chamar, falar, Ana, tem mais novidades, a gente marca de novo uma live aqui, né? Sempre tem, né? Nossa, a gente vai assistindo tanta coisa hoje em dia e atualizando nossos conhecimentos, nosso conteúdo, né? Eu todo dia quero mudar a metodologia de trabalho. Justamente por fazer essa interconexão com outras disciplinas que são importantes, né? Não adianta querer melhorar o nosso trabalho se a gente não melhora a nós mesmos, né? Tem que ser atualizado, tem que ir evoluindo conforme os próprios mecanismos vão evoluindo também. Como disse Reinaldo Goto, nós seremos julgados no futuro pelas ferramentas que são usadas no presente, mais com as ferramentas do futuro. Então que a gente possa fazer esses exercícios de futurismo aí um pouquinho e tentar entender para onde que nós estamos caminhando, melhorando, pensando na melhoria contínua sempre. E como eu falei, então, deixo aqui meus contatos, né, no site vocês podem encontrar lá, leticiasugai.com ou falecom@leticiasugai.com. Também quem quiser conhecer mais do tema, hoje eu estou na presidência do Instituto Paranaense de Compliance, conheçam também, ipacom.org, podem se associar, mandar os termos lá, o que vocês precisarem, quiserem interagir, tem vários profissionais que já atuam com isso, pessoas que ainda não trabalham tanto, mas estão entrando, então tem várias fontes aí de conhecimento para vocês beberem dessas águas. E imergirem um pouquinho mais no tema de compliance, que eu também estou começando aqui a imergir, né? Do pouquinho que eu sei, compartilhei só um pouquinho também com vocês.
Então, eu sou duvidosa para falar que sou uma entusiasta do tema e se deixar, vou ficar aqui 3 horas fazendo essa live. É que nem eu com mediação. Nós temos 23 segundos restantes agora. O sistema avisou aqui. Da última vez ele não avisou. Então, ó, super beijo para você. Muito Obrigada. obrigada. Para vocês também, Nos viu? vemos. Até a próxima, Até pessoal. mais. Obrigada. Boa noite. Boa noite, Lê. Tchau. Tchau, tchau.